Irmãos, Culto de Doutrina, dia 13 de junho de 2023, humildade. Mas irmãos podem também, eu vindo para cá, vim pensando, mas por que só humildade? Na verdade tem a humildade e tem o contrário da humildade, que é a soberba. A humildade é mais um aniquilamento, um abatimento, enquanto que a soberba é a presunção, uma exaltação. Então, falando de humildade, naturalmente na palavra vai sair soberba. Então, no título aí, irmão, pode colocar humildade / soberba, para ajudar a lembrar desta observação que eu estou fazendo agora. Muito bem. O texto base está neste verso 5 da carta de Pedro, na parte B, que diz: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, irmão, precisa se observar, ou temos que ter um cuidado, que a humildade tem que ser entendida também. E muitos confundem a humildade com a forma de ser, principalmente no que se diz respeito às vestimentas, ou algum nível de classe social. Deus nunca falou nesse sentido. O aspecto mesmo é algo interno da pessoa, não ultrapassar os seus próprios limites. Saber quem é. E nem sendo o que possa ser, por mínimo que seja, por máximo, não ter isso como uma vanglória. Mas no nosso texto aí, definição de humildade: virtude com que se manifesta o sentimento de fraqueza, ou pouco ou nenhum mérito, é ter em conta o que em verdade somos, ou se é, e que somos, senão pó e cinza. É a expressão, por exemplo, de Gênesis 18, 27, também Salmos 103, 14, nós vamos só ler em Gênesis 18, 27 para lembrar, mas continuo. Ainda a virtude é ter uma forma de viver, ou a virtude não ter presunção, ou seja, ser sem presunção, sem altivez, mas em verdade. Continuando, refere-se ao negar a si mesmo, refere-se a um quebrantamento diante de Deus. Diante de Deus, aí que não temos nada que nos exalte. Ele é o sublime, e nós que somos. Mas ser humilde é o significado da expressão pobre de espírito, contida em Mateus, no capítulo 5, no verso 3. Então, atentemos isso. Numa conversa normal, a gente referindo a pessoa que não tem grandes posses, que não tem muita boa apresentação, que mora no lugar humilde ou pobre, lugar pobre, a pessoa diz, é humilde, é uma pessoa humilde. Não quer dizer isso, não. Humilde não é a situação social, a forma de se vestir, ou quanto se possui de riqueza ou não, nada disso. É mais uma coisa interna de saber ser o que de fato é e não ter nada em si mesmo como superior a outra coisa qualquer, como que se elevando além daquilo que de fato é. Dentro da palavra de Deus nós falamos que ler lá em Gênesis no capítulo 18 é a expressão simples com que Deus ouve Abraão se apresentar, quando diz no verso 27, essa forma tão delicada e humilde, se abaixando, se humilhando. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor,
ao Senhor Deus, ainda que sou pó e cinza. Pela intimidade, vamos dizer assim, de Deus com Abraão, Abraão com Deus, ainda mais Deus tendo falado que Abraão era amigo, o Senhor abriu a porta para a proximidade de Abraão. Abraão começou a pedir a Deus e dizer, como no verso 23 desse capítulo 18 de Gênesis: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Ele já estava, vamos dizer assim, tendo uma liberdade, ousadia, se atreveu a colocar uma questão diante de Deus. Aqui não foi assim tão humilde, ele foi amigo, sentiu-se à vontade, né? Íntimo de Deus, para questionar Deus. Aí começa, e se lá tivesse 50, pensava ele que teria em Sodoma e Gomorra 50 justos, ó, 2 cidades. Mas depois foi abaixando. Mas depois ele ficou, vamos dizer assim, percebendo que ele estava se atrevendo, mas pediu clemência, porque estava preocupado com os que poderiam ser justos e padecerem no mal dos outros. Se tiver 10, mas ele expressa desse jeito: eu não sou nada, Deus, mas... Aí coloca a palavra, e dentro da humildade e dessa liberdade e amizade e abertura que Deus deu para ele, ele falou o que falou. Mas ele reconhecia a posição. Qual é a posição dele e que na verdade é a nossa? Ainda que sou pó e cinza. Aí pronto. Deus não teve isso como abuso, nem ofensa, nem arrogância de Abraão para com ele, Deus. Tá certo assim, irmãos? Tem muitas pessoas que podem ser nobres, sábias, vamos dizer, inteligentes, riquíssimas, mas tem uma vida comum. Aí eu viver comum dentro de uma ideia que seja humilde. Pode ser isso, mas para nós entendermos que, entretanto, nas Escrituras não está falando desta apresentação ou dessa situação de acomodar-se facilmente a uma posição mais inferior, deixando os outros às vezes confundidos por ser algo e estar tão à vontade. E vamos entender, nós temos muitas pessoas que são muito capazes ou importantes, entretanto tratam os outros normalmente. Agora outros não, outros já se acham os tais e não quer que ninguém chegue perto dele, ou não dá atenção. Aí já fica caracterizado mesmo essa soberba da pessoa se achar superior. Em que é superior? Aquilo que se acha ou tem como que o dignifique como superior é a validade diante de Deus? E observe que Jesus mesmo, quantas vezes andou com qualquer pessoa, até em situações, vamos dizer assim, de possível moral questionável, mas Jesus foi lá, dentro da ideia de que veio para isso, o doente para estar junto aos enfermos, socorrer os necessitados. Então precisamos ter cuidado dessa expressão humildade, mas Deus fala de algo íntimo, de ser ou querer ser
ou entender ser mais do que de fato é. Isso é considerável. Agora, se alguém é, vamos dizer, elevado, ele pode ser humilde, mas não quer dizer que ele tem que acertar tudo também. Ele tem que saber sair fora daquilo que para ele seria humilhante ou uma situação imprópria. Não por soberba, mas simplesmente para valorizar aquilo que ele é. Se alguém está em alguma posição e não entende isso, na verdade ele está deslocado na sabedoria, na inteligência. Então, por isso que temos que ter os devidos cuidados do que de fato é uma humildade. Mas vamos lá. Dentro aqui desse texto, nós poderíamos conduzir isso de muitas formas. E os irmãos, tendo esse material, pode melhorar muitas vezes e grandemente. Mas no primeiro subtítulo aí, numa primeira consideração, na cor verde, está: humildade não é ser ignorante, não é ser pobre ou covarde, ou vestir-se mal, ou ainda assumir uma aparência externa de abatimento. É o que nós temos falado em todas essas palavras. Mas considere agora esses versos que estão aí, que poderíamos tomar. Não vou ler todos os versos. Estarei lendo, por exemplo, Colossenses capítulo 2, o verso 18. Que diz para nós: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Contrário de humildade é essa situação de estar inchado, cheio de si mesmo, e se apresentar com humildade, no ver da humildade incorreta, para que seja tido como humilde, não sendo humilde. Precisamos ter esse cuidado. Isso aí é a soberba, apresentar-se, insinuar ser humilde, para aproveitar da ideia de humilde como sendo uma boa virtude, quando na verdade não existe. Paulo já avisava isso no verso 18. E o 19, acrescenta: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e medulas vai crescendo em aumento de Deus. Aí sim poderá estar numa situação dignificante, mas se entender que está ligado ao corpo. Aí não existe exaltação, quando entende a sua posição de dignidade. E nós, como crentes, não sermos levados por aparências diversas, que entre os homens é muito comum se usar, de forma nenhuma. Mas aí nesse mesmo texto, Mateus capítulo 6, verso 16, quando Jesus faz a observação: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui não fala de humildade, mas é aquela forma que falamos anteriormente e que está lá em Colossenses, a apresentação de alguma coisa de virtude da humildade, quando na verdade está usando só de uma aparência qualquer. Deus não aceita isso.
e devemos ter esse cuidado também. Não sermos levados e não queremos enganar os outros ou a Deus, muito mais a Deus se pode enganar, nunca. Mas continuando, outro subtítulo em verde: humildade deve estar no coração em propósito diante de Deus. Aí nós temos o salmista que coloca umas palavras bonitas no Salmo 131. Vamos abrir o Salmo 131. Temos achado? Observe que esse salmo é de Davi. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Mas observem, esses dois primeiros versos são mais diretos, que é uma forma de Davi dizer ser humilde. Não que ele quisesse dizer que sou humilde, mas ele estava se humilhando diante de Deus, no sentido de falar que não procura grandes coisas. Repetindo, meu coração não se elevou. Exaltação, soberba, presunção. Nem meus olhos se levantaram, ou quis buscar coisas mais altas do que seria normal entre os homens fazer. Aí pode vir o aspecto da cobiça, o querer ser muito mais além daquilo que é, ou querer sempre mais e mais, sim, controle. Não me exercito em grandes assuntos. Nem em coisas muito elevadas para mim. Ele dizendo isso, sinal que ele entende, que tem um nível. A gente tem um grau de inteligência, a gente tem um grau, vamos dizer assim, da forma de entender e expressar. Por isso não adianta querer ser mais, fica no seu limite. E às vezes na palavra normal, própria, simples, se tem muito mais nobreza do que querer parecer aquilo que não é. Falar difícil quando não conhece nem o vocabulário direito. Ouvir uma palavra difícil, acha às vezes que o significado é aquilo, usa aquela palavra e aí pronto. Está até dando vexame, porque a palavra parece bonita de significar o que ele se pensa, não sendo, e ele usa como para crescer. Fala a palavra que você entende do que ela significa, e não queira usar de empolação que é impróprio. Aí depois ainda, de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Ou seja, ele apresentando uma falta de soberba, de presunção, de orgulho, nada disso. E principalmente, observe que o assunto aqui é relacionado diretamente com Deus. Diretamente com Deus. Mas temos também Isaías 57, importante, quando temos nessa situação de entender e se posicionar corretamente, ainda mais diante de Deus,
a expressão do verso 15, 57:15. Quando Deus mesmo diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, os humildes, para vivificar o coração dos contritos, arrependidos. Agora é interessante, nós estamos falando de soberba, presunção. O único que pode falar, ser alto e grande, é o nosso Deus. Mas observe, Ele pode dizer: eu sou o alto e o sublime. E não é presunção nem soberba, é verdade. Irmãos, estão me entendendo bem o que eu quero dizer? Ele pode dizer, porque é. Deus falando de si em uma grandeza extraordinária, todo-poderoso. Ele chega a dizer, né? Eu sou Deus todo-poderoso. Nada me é impossível. Habito no alto e sublime lugar, no lugar inacessível. Ele pode falar porque é verdade. Agora, qual de nós pode falar alguma coisa desse tipo? Nunca. Agora, com relação ao próximo, o cuidado é esse. É que somos irmãos. E chega ao ponto de nós sermos pó. E estamos subordinados à corrupção. E pode chegar a situação de sermos alguma coisa agora e daqui um pouco de tempo não sermos mais. Um fato normal de se ver por aí é gente que é uma autoridade constituída, entretanto, por um tempo, terminou o tempo, já não é mais aquilo. No quartel, por exemplo, eu percebia, é notório isso para todo lado. Muitos chefes grandes, generais, por exemplo, eles têm uma dificuldade às vezes de ir embora para a reserva, porque no quartel eles são tal, respeitado, manda, depende dele, muita decisão importante. Mas quando se diz vestiu o pijama, foi para casa, aí se a pessoa não tiver estrutura, é complicado. Continua se achando tal quando não é mais. Então ele não pode se posicionar desse jeito, como sendo o que decidia, que mandava, etc. Não, ele tem que entender. Já não sou mais. Ainda que naturalmente, em justiça, os seus subordinados que for por ele instruídos, encaminhados, ajudados ou comandados, tem que reconhecer que aquele foi, no seu devido tempo, um mestre, um professor, um instrutor, isso, aquilo, aquilo outro. Aí cabe a nós reconhecer o que ele foi para nós durante o tempo em que esteve na posição em que a ele nós éramos, vamos dizer assim, submissos. Mas existe isso. Então voltemos. Deus pode dizer, irmãos, porque Deus é. E observe que diante dele os querubins estão clamando dia e noite sem parar: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E ele não fica cansado, nem os anjos, dizer isso, porque é algo que é uma verdade. E Deus não se coloca agora. Aí vem o lado da humildade, sendo o sublime, o supremo dos supremos, mas entretanto, observe o aspecto humilde em Deus, que Ele tem prazer em estar também com os humildes.
Porque ele habita no alto e santo lugar, diz o verso 15. E também habita, aqui fala habita, a palavra-chave aqui é habita, com o contrito e abatido de espírito, com o humilde, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Dois aspectos eu considero aqui. Deus é o sublime, o altíssimo, mas ao mesmo tempo ele não vê nada demais estar com o humilde. Quando alguém é humilde, entende o que é e fica na posição do que é verdade, está certo, é isso mesmo. E Deus não acha ruim nem contraditório estar perto de uma pessoa assim. Vamos entender? Se eu dizer, Deus, eu sou miserável, eu sou isso, um pecador, eu sou aquilo, aquilo outro, mais grave ou menos grave, a expressão que eu usar, eu me humilhando aquilo que sou de fato, falando isso não para empolar as palavras, para se dizer ser quando no coração não está aceitando isso, Deus concorda, fica junto. E depois a lei dele fala assim, você é isso mesmo. O segundo ponto que eu falei, ele está na sua benignidade, querendo ajudar. Querendo ajudar. Vocês podem notar algumas vezes, né? Gente que pede auxílio na porta de casa. Tem uns irmãos que são meio ofensivos, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Parece até que ele vai avançar em você. Mas quando a pessoa chega manso, conversa, e etc, 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 assim mais calminho, a gente até procura ver se tem alguma forma de ajudar. Mas quando ele pede, e na verdade chega a estar como que cobrando, ou não, aceitando a sua situação de necessitado para pedir, né? Às vezes a pessoa está necessitada, pede, aí encontra alguma coisa, aí já solta um palavreado mais forte, e às vezes querendo cobrar que você tem que ajudar de qualquer jeito, é a sua obrigação. Você fica assim, meio assim. Mas se a pessoa insiste com delicadeza e usa mais palavras para falar da sua necessidade, humilhando-se, a gente se quebranta. Agora coloca Deus aqui nesse Isaías 57, verso 15. Ele é o extremo, mora lá, mas mora. Assenta perto de um humilde. Ouve as palavras, o argumento de alguém que se coloca na posição verdadeira do que é, de fato. E se ele estiver quebrantado mesmo, Deus quer ajudar ao mesmo tempo. Agora seria contrário depois. Mas vamos em frente, depois vai aparecer isso. Um terceiro subtítulo aí ainda em verde: humildade é ser prudente e não ser simples. É ser sábio e não ser tolo. Ou seja, dentro daquilo que é sabedoria e inteligência, isso, inteligência e sabedoria, conduz à humildade. E nós temos a palavra que podíamos estar usando aí, Provérbios, lá no capítulo 1 de Provérbios, ainda que não apareça aqui a palavra humildade, mas eu quero fazer uma colocação. Verso 1 até o verso, vou ler até o 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria. Vou repetir, Provérbios, verso 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade,
para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Não tem nada de humildade aqui? Não está escrito. Mas, entretanto, Salomão está dizendo que ele escreve provérbios para um objetivo de crescimento. Entretanto, muitas vezes, irmãos, tem pessoas que se acham já crescidas, ou entendidas, ou sábias, ou têm ciência bastante grande e não quer ouvir mais. É muitas vezes a nossa escola de ensino, a escola dominical, que muitos já sabem. Sim, sabemos bastante, mas a gente precisa, às vezes, ter humildade e participar, porque queira ou não queira, talvez numa hora de ensino, de estudo que possa haver, ainda que 99% eu já sei, às vezes aparece um pontinho que você não tinha atentado e que vai aumentar seu conhecimento, a sua sabedoria, e dali pode ainda estender mais, que é algo que era uma trava para você, mas essa travazinha foi solta e descortina mais alguma coisa. Por isso, quem conhece, irmãos, os assuntos que se trata, que se fala, nos diversos estudos anunciados por aí, não despreze. Procure, ainda mais se tiver possibilidade, de fazer parte, por exemplo, de uma convenção, de uma campanha, de alguma coisa. Participa do que tem que participar. Ah, mas já sei isso aí. Bom, você sabe quase tudo. Pode ser o que te falta, está na boca desse irmãozinho que vai falar, sendo ele conhecedor ou seja ele simples. Por isso que nós é que temos que ter paciência e humildade para às vezes ficar um tempo bom ouvindo aquilo que já sabemos e já deduzindo o que vai ser falado. Quer ver que ele vai falar isso? Ah, vai falar, viu? Te disse. Mas um dia ele vai falar uma coisa que você não sabia. Então são coisas, só que é um preço alto, ficar uma hora para pegar um pontinho, mas quem sabe é o que Deus tinha para você, aí vai descortinar alguma coisa a mais. Então, por isso, não despreze aquilo que você já conhece quando falado pela boca de outro, que pode ser que alguma coisa saia, e aí você vai ver que foi bom ser paciente e ser humilde. E é o que eu quis ressaltar nesse ponto. Salomão escrevia para que alguém tivesse progresso. Agora, nem tudo que eu vou ouvir vai contribuir para o meu progresso, mas alguma coisa poderá acontecer. É o preço que se paga muitas vezes. Agora, colocando desse jeito na nossa vida, às vezes a gente passa anos para depois concluir uma coisa de prática, de sabedoria. Ah, mas levei anos. Mas daí, agora você tem um trunfo na mão, um conhecimento da experiência que marca a sua vida de uma forma muito forte. Aí já é na vida prática. Por isso que diz a palavra: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Mas tem que ter paciência, humildade de analisar o que está acontecendo, ver a sua situação, a situação dos outros. Pronto. Mas aqui Salomão mostrando, temos muito que aprender, e podemos aprender naquilo que a gente já conhece, por um detalhe que talvez nos falte. Lembremos que Jesus, ensinando, falou: ouviste dos antigos, eu porém vos digo. Ou seja,
tem uma forma de a gente entender e conhecer até então, mas pode ser que alguém acrescente. Eu, porém, vos digo, e coloco uma coisa nova, que a gente não atinou ainda com ela. Então, eu estou falando em Provérbios, no primeiro capítulo. Eu vou para Provérbios capítulo 8, no verso 12, que está aí com os irmãos. Aí diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Aqui, estendendo e colocando aqui, sabedoria e prudência juntos, e conduz a ciência dos conselhos. Mas pegando o gancho lá no primeiro capítulo. E a gente estando perto para crescer em sabedoria, em conhecimento, em ciência, e vai aprender a prudência. Mas paciência e humildade. Continuando, outro subtítulo: exortação das Escrituras quanto à humildade. Tem vários versículos aí, vamos ler uns poucos, na ordem apresentada aí. Efésios capítulo 4. Primeiros versos. Rogo-vos, pois eu, Paulo dizendo, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A exortação de Paulo, rogando, expressão de humildade, não mandando. Preso do Senhor, verso 2, andar com toda humildade, e também útil para o assunto da humildade é suportando uns aos outros em amor. Essa ideia de suportar, parece que a gente não alcançou ainda o amar, né? Mas nós temos que ser humildes para entender que às vezes nós não amamos, não. Não vou falar que eu amo, quando eu não amo. É mentira. Mas pode acontecer que a gente não ame, mas a palavra diz para nós não fazermos acepção, nos afastar ou restringir o contato, a comunicação com alguma pessoa que possa ser humilde, suportando uns aos outros, ou que não seja humilde, que seja exaltado. Vamos ter paciência, vamos suportar. E aí vamos ver se ela cresce e se eu ganho um trunfo aí de um dia vim achar alguma coisa boa na pessoa, então não é tão insuportável mais. A gente já pode começar a gostar. E daqui a pouco a gente pode, pela graça, vir a amar também. Então, mas de qualquer forma, a exortação de Paulo é andar com toda a humildade. Não é de vestimenta e outras formas assim, de aparência. É de ser, e nesse particular, tendo misericórdia, longanimidade e suportando uns aos outros. Efésios, né? Continuando, eu iria para o Provérbios 18, voltando a Provérbios, verso 12. Pulei alguns versos aí. Eu pulei até o Mateus 18, depois eu volto lá. Provérbios 18. E apenas uma palavrinha. O verso 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração, exalta-se, ensoberbece-se.
nessa primeira parte, observemos: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração. Então, no sentido da humildade, o quebrantamento, as adversidades, as contrariedades da vida, as limitações que possuímos, os bater cabeça em parede e etc., podem ser úteis. Nos conduzem à humildade. Vamos entender isso? É a expressão que muitas vezes podemos usar quando Deus nos coloca limitados. Por que somos filhos de Deus, mas não somos tão inteligentes, tão poderosos? O que mais, irmão? Tão sábios, não somos mais ricos? Às vezes alguém no nosso serviço, na escola ou na igreja é mais alguma coisa do que a gente. Precisamos entender, Deus também vai limitando. À medida que a pessoa se eleva, Deus empurra para baixo. E quem está lá embaixo, para não perder o ânimo, Deus dá uma subidinha. É a palavra que João Batista publicou. Qual foi a palavra que João Batista pregou? Os montes serão abaixados e os vales elevados. Deus veio fazer terraplanagem na terra? Jesus fez isso? Nem com milagres, com o poder que ele tinha, ele fez esse trabalho. E ele caminhando, ele subia morro, descia morro, e não foi alisando a estrada dele, não. O sentido é isso: todo mundo que é exaltado, ele vai, e todo mundo que é abatido, ele... E a ideia é nivelamento, equilíbrio. Não tem os anjos super poderosos no céu? Deus fez eles super poderosos e fez nós lá embaixo do pó da terra. Mas tem coisas aqui que a gente está servindo para ensino dos anjos. Os anjos olham para nós e vão vendo. Eles são criados como nós fomos. Eles podem estar numa situação pior ou melhor. E nós aqui? Aí eles podem ver, ainda que não passe dor de cabeça, dor de dente, câncer, lepra, sei lá mais o quê. Mas estão olhando para nós e estão aprendendo alguma coisa. E na compensação vão observar, eles são anjos poderosos, mas eu disse há poucos dias e fico pensando, mas quem gera filhos, quem pode gerar outro ser igual a nós, é só nós mesmos. Até no marido e mulher, não está escrito? Mulher submissa ao marido, mas ao mesmo tempo Deus equilibra. Não tem homem que não venha pela mulher e dignifica a mulher desse jeito. Então, ó, a balança. O homem que está muito elevadinho aí, e a mulher que está sendo humilhada, dizendo que não é nada, é só serviçal dele, ó. A igualdade, equilíbrio. Igualdade não na vocação, no modo de ser, na responsabilidade, no compromisso, não. É Deus sabe nivelar as coisas. É outeiros abaixados e vales acrescidos e elevados. É o que está aqui. Mas isso aqui me chama, mas não está aqui não. Mas para Malaquias, não vou ler tudo que está lá. Malaquias não, Lamentações. Lá em Lamentações, quando nós temos, por exemplo, Lamentações capítulo 3, algumas palavras aqui que eu quero destacar com os irmãos. Verso 25: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele,
para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu estou fazendo referência àquele Provérbios 18 também, ligando com Provérbios 18. No verso 12 que diz: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração, e diante da honra vai a humildade. Humildade antes. E Deus então pode fazer que sejamos quebrantados, humilhados, para algum propósito melhor à frente. Aqui mesmo em Lamentações 3, verso 28. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, quem que não aflige? Deus. Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens, mas Ele aflige, Ele humilha, Ele abate. E observe que muitos que iam ser instrumentos importantes para Deus, Deus os abateu antes. Por exemplo, o próprio José, menor quase na sua casa, quase que o menor de todos, rejeitado pelos irmãos, e ainda é vendido como escravo, ainda é caluniado, difamado e injustiçado, vai para a prisão, e da prisão, governador. Primeiro Deus botou lá embaixo, e depois lá em cima. Então nós temos que ver a nossa situação no dia a dia. Tem coisas que nos acontecem que são adversidade para nós, e pode ser o quebrantamento de Deus para a gente não ultrapassar algum limite. Não estendendo muito, mas irmãos poderiam ter outros exemplos, até no próprio Moisés, mas eu vou direto para Paulo. E Paulo, que disse sobre o espinho na carne? Justamente isso. Ele estava num abatimento, pediu ao Senhor para tirar aquilo, e o Senhor disse que não, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele então entendeu, para que não se gloriasse em tudo aquilo que ele sabia, que ele alcançava de revelação e visão das coisas de Deus, para ser arrebatado até o terceiro céu. Aí, lá está o Paulo, sendo humilhado, abatido de alguma forma. E Deus falou: não, você vai ficar assim mesmo, porque é nesse nível que eu posso te usar. Pronto. Então nós também, irmãos, nós temos nossa limitação, tendo a limitação, por exemplo, da velhice. A gente vai ficando velho, assim, perdendo força, algumas coisas já não tem mais paladar, é isso, aquilo, já não tem mais, já perdeu isso, perdeu aquilo. É Deus já abatendo, falando: opa, fica mais humilde, quebrante-se, porque daqui é o pó, para que Ele possa estar habitando conosco, humilhados, abatidos. Agora o contrário está no verso seguinte: soberba, verso 34 de Lamentações 3: pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem
perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o verá o Senhor? Alguém que é exaltado e usa de injustiça, Deus não está vendo? É o contrário. Mas ainda podemos avançar. Eu coloquei Mateus 18, 1, 4. Vamos até lá. O maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aí compara com aquele Salmo 131, em que Davi se colocou em relação a Deus como uma criança, até como uma criança desmamada, muito nova, que não quer saber de muitas coisas, está satisfeito com a simplicidade e a normalidade com que vive, e no caso com Deus lá, e aqui entre os homens ser como criança. Aí pode nos ser de utilidade se percebermos, compreendermos o que existe de humildade nas crianças. Muito bem, tanta coisa, mas vamos lá. Aqui nesse texto ainda, nós temos 1 Pedro capítulo 5, só para complementar aqui um ponto que nós tiramos. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí é pôr a boca no pó lá de Lamentação. E voltando à página, Tiago, no capítulo 4, em versos 7 a 10, o que diz para nós? 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então essas palavras aqui nos nos convida a descer, nos humilharmos, sentirmos nossas misérias, verso 9 é mais forte, e lamentar pelas nossas misérias, e chorar pelas nossas misérias, converter o nosso riso, ou a nossa soberba, a nossa presunção, em pranto e em gozo, o nosso gozo em tristeza, humilhando-nos perante a potente mão de Deus, e no seu devido tempo Ele nos vai exaltar. Então não é só de aparência se contristar aparentemente, é com sinceridade. Aí, dentro de um quadro que muitas vezes se percebe em termos de pessoas se exaltarem por posição eclesiástica, ou por algum entendimento nas escrituras, ou por parecer que é
mais santo do que o outro, vem a palavra: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que temos de maior sobre o irmão? Não temos nada. E os outros mesmo, até o ímpio, para desprezá-lo ao ponto de afastá-lo, não, a palavra diz para forçá-los a entrar pela porta da salvação, é lembrar o que fomos e que podemos perder e que o outro não tem, usar de misericórdia e puxá-lo, sim, agindo com humildade e vendo que podemos fazer bem para ele. Continuando mais à frente, o perigo de ser exaltado e soberbo, nós temos várias passagens nas Escrituras. Por exemplo, em Lucas 18. Eu pulei os duas primeiras referências, o perigo de ser exaltado ou soberbo. Fui para Lucas, capítulo 18, 9 a 14. É aquela passagem do fariseu e o publicano. Irmãos já conhecem, não vou estar lendo lá. Mas é uma passagem nítida de alguém que se exalta naquilo que deveria ser por obrigação. Vou colocar desse jeito. Ele usa aquilo que deveria ser para se colocar em posição elevada, sendo que na verdade não é. Deus não aceitou a justificativa dele. Te dou graças a Deus porque sou israelita, sou da tribo tal, sou conhecedor da palavra, ensino aqui e ali. Pronto. Aquilo que devia ser por obrigação. Mas naquilo que ele deveria ser e está se achando ser, Deus não o aceitou, não concordou com ele. Ainda mais quando ele foi comparar com um publicano que entrou quebrado, quebrantado, humilhado, contrito, ficou lá no finalzinho e pedindo a Deus misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Deus olhou para ele e pronto, ele saiu justificado, em paz, leve. E o fariseu entrou do jeitinho todo empolado e saiu empolado, e Deus não aceitou. Ainda mais se ele tivesse ouvido a pregação de Jesus, né? Vós fariseus, sepulcros caiados. Aí pronto, aí ele ia olhar para dentro dele mesmo e ia achar alguma coisa. E não ia tratar o outro assim. Então o perigo de ser exaltado. Lucas 18, verso 9 a 14, a expressão de Jesus. Mas o perigo maior que a gente vê é nas palavras que temos em Isaías 14. A exaltação de Satanás na figura do rei ali apresentado. Reis poderosos na terra foram tomados como figura de Satanás. Rei do Egito, rei de Tiro. Mas por quê? Verso 12 de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É aquela história, né? Conto de fada: espelho, espelho meu, alguém mais poderoso do que eu? Satanás se colocou diante do espelho e só olhou a si mesmo.
Ele tinha que sair do espelho e olhar para Deus e procurar colocar o binóculo, a lente de aumento. Ele ia ver que Deus é muito mais do que ele estava enxergando até então. Mas olhou-se só para si mesmo e já achou grande demais. Subirei, serei igual ao Altíssimo, mas olhando no seu espelho. E qual foi o resultado? Verso 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. É a queda. Essa palavra eu queria também ver lá em Ezequiel 28. Verso 14 a 19. Deus fala de Satanás aqui, irmãos, só que usando a figura de um rei, o rei de Tiro. Lá atrás parece que é do Egito. Tu eras querubim, querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Verso 17. Elevou-se o teu coração, soberba, por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria. Sabedoria foi corrompida pela soberba. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Aí observe, irmãos, soberba leva à perda da sabedoria e entra por um caminho de violência e opressão. É o terror. E aqui o título é o perigo de ser exaltado ou soberbo. Mas outros versos ficam para os irmãos lerem oportunamente. Mais à frente, bem-aventurança para os humildes. Já vimos lá em Isaías 57, verso 15. Deus habita com os humildes. Mas aqui coloquei Isaías 66, os primeiros versos, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas, eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Lembrando que pobre de espírito é humilde. Aí temos Deus que mora lugar excelentíssimo, mas deu uma descidinha e foi morar lá numa tendinha no deserto por 40 anos. Agora,
Por favor, tudo isso é figura do principal, que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. E essa casa nossa que Ele fez, Ele quer morar em nós. Esse é um extremo de misericórdia, de amor e humildade. Ele fez a gente do pó, mas não fez no sentido de depreciação. É nos quebrantando, para não sermos exaltados. Mas Ele mostra a humildade dele e a nossa, ou o nosso valor aos olhos dele, o quanto Ele nos preza, que Ele mora em nós. Agora, se estiver limpo, né? Não esqueçamos disso. Que se estiver impuro, se estiver soberba, Ele não está aqui mais não. Já se foi. Eu escolhi Isaías 66 e teria também Daniel capítulo 10, a vantagem, a bem-aventurança de ser humilde em Daniel. O que tem em Daniel disso? É a sua forma de buscar Deus. No verso 12, a expressão do anjo que chegou para ele falou: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Qual é a vantagem de ser humilde? Deus ouve. Deus dá respostas às perguntas. Deus dá livramentos. Deus mora junto. E em outro lugar, Daniel é chamado pelo anjo homem muito amado. Tem anjo que ficou assim olhando para o papai assim: o que é? O senhor ama muito aquele montinho de pó lá? Deve ter ficado surpreendido com isso aí. Mas ele estava lá desfrutando do bem bom. Então Deus amava ele também. Ele deve ter considerado isso, espero. Senão, depois de observar o que Deus queria para o homem, ele entendeu o quanto Deus na verdade ama. E assim, vantagem de ser humilde, outros versos deixo para os irmãos atentarem. Mas finalmente, irmãos, um modelo melhor, o exemplo, a expressão máxima da bem-aventurança, da importância de sermos humildes e não soberbos, é a palavra de Filipenses que se cumpre em Jesus, ou que Jesus mostrou ser de fato humilde, conforme Mateus, quando lhe disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E as palavras desde o verso 3, no que eu vou encerrar esse nosso assunto, dizem: nada façais por contendas ou por vanglória, que é uma forma de exaltação, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. Pelo que também Deus, aí vem a compensação, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou seja, em Jesus nós vemos isso. Jesus, sendo Filho unigênito de Deus, se humilhou, que também tinha uma missão, tinha uma vontade do Pai para cumprir. E não foi ser grande. Muita gente acha que por ser crente, ser pentecostal, ser isso e aquilo, é super-homem, filho de Deus. Aí estranha quando alguma coisa acontece ao contrário do que queria ou esperava. Não, tem que se humilhar. Tem que entender qual o propósito de Deus. Em Jesus se tornar homem, ele foi, se humilhou. E sendo homem, se humilhou mais ainda. E foi para essa morte vergonhosa, morte de cruz, maldição na lei, mas para cumprir a vontade do Pai. Ele tomava a nossa posição. E depois vem a recompensa de Deus. No caso de Jesus, exaltado soberanamente, e a gente também vai ter uma mudança, a gente vai ter também uma transformação gloriosa, seremos, né, como anjo no céu, magnífico em poder, mas não esquece, no trono lá, já está assentado Jesus, junto com o Pai. Ele é o Senhor aqui na terra e lá no céu. Não pense que um dia vocês vão olhar para Jesus assim, já conheço ele aí. Ele vai continuar sendo aquele que é admirável e que vai nos surpreender em muita coisa. E além do mais, o respeito, né? Ele é aquele que nos redimiu, que deu sua vida por nós em amor às nossas almas. E esse amor nos constrange a nós amá-lo mais ainda. E dentro de uma das palavras aqui, considerá-lo sempre o que ele de fato é, superior a nós. Entre nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, porque somos iguais, somos irmãos. Mas ele é sempre, devemos considerar, e ele será sempre o primeiro da criação, o princípio e o fim, em todas as coisas. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.